Olá, pessoal! Abrindo aí os caminhos do nosso segundo trimestre da disciplina de Metodologia do Ensino de Matemática, nós abordaremos a modelagem matemática, que também é uma metodologia, uma forma de se ensinar, uma forma de se fazer matemática na sala de aula, e que também está dentro das tendências aí dos últimos 20 anos, 20 e poucos anos, em que se busca metodologias de ensino, né, formas de fazer matemática de uma forma diferente, de uma forma mais amistosa, de uma forma mais contextualizada, recreativa, significativa. Então, uma forma mais significativa de fazer matemática em sala de aula. Um aprendizado de matemática mais prazeroso para os alunos, tá bom? E a modelagem matemática, ela tem origem aí aproximadamente nas primeiras décadas do século XX, tá? Então ela surgiu no cenário internacional e depois ela acabou vindo aqui para o Brasil. Dentre os precursores, nós temos lá o Biratan de Ambrósio, que também discute etnomatemática. E a modelagem matemática, pessoal, ela meio que meio que pega algumas coisas ali da resolução de problemas, da etnomatemática. Por quê? O que consiste basicamente a modelagem matemática? Eu apresentei alguns conceitos aí nos slides para vocês, como de Bassanese, Malheiros, Caldeira e Vieira, Borba e Vila Real, mas em suma, o que é modelagem matemática? É você transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e buscar soluções, então, e buscar resolvê-los a partir da matemática. Tá? Então, a modelagem matemática, ela busca compreender situações, problemas reais por meio dos conhecimentos de diferentes naturezas. Então, ela tem como foco a realidade. Você buscar explicar ou você buscar analisar a realidade com base nos conhecimentos matemáticos. E claro que na maioria das vezes, quase em todas as vezes, a matemática por si só, ela não resolve, ela não consegue explicar sozinha esses problemas. Então, ela vai se apoiar em conhecimentos de outras áreas da natureza. Por isso, a modelagem matemática é muito bem vista, porque ela tem uma natureza multidisciplinar, ela busca conhecimentos em outras áreas. Ela é parecidíssima também com a metodologia de projetos, porque ela se debruça sobre um tema e acaba utilizando conhecimentos de outras áreas de outras áreas do saber para poder resolver ou explicar aquele fenômeno ali, tá bom? Então, ela consiste em reconhecer um problema, escolher uma teoria para explicar e entender aquela realidade e produzir um conhecimento novo ou um conhecimento para validar essa teoria, tá bom? Aí eu já coloquei alguns conceitos, tal, e quais são as contribuições da matemática em sala de aula, gente? Então, como eu já falei, ao trabalhar em matemática na sala de aula, ela é possível a gente promover a interdisciplinaridade, tá? Que daí é um assunto também que é discutido por muitos pesquisadores como uma alternativa para se melhorar o ensino, porque você não produz, porque a partir da multidisciplinaridade, você não produz um conhecimento fragmentado, mas sim um conhecimento total, né, sobre a realidade. E também a gente busca, né, a gente desenvolve a postura no aluno da construção do pensamento, na busca, na pesquisa, porque o aluno ele não fica somente como um sujeito passivo ali que recebe conhecimento, ele passa a construir os conhecimentos também, ele é um sujeito ativo ali no processo de ensino-aprendizagem. Lembrando que processo de ensino-aprendizagem, não somente um processo de ensino, não somente um processo de aprendizagem, tá, pessoal? É um processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque é uma concepção maior, né? É uma concepção mais abrangente quando a gente pensa em processo de ensino-aprendizagem.
Porque eu não considero somente a aprendizagem e eu também não considero somente o processo de ensino. É uma visão mais ampla, é o percurso, não somente onde eu quero chegar, mas o percurso, o desenvolvimento do aluno em todo esse percurso, tá bom? E qual que será a nossa atividade da disciplina? Primeiramente, eu vou falar sobre a sugestão de possíveis projetos na perspectiva da modelagem matemática. Coloquei como sugestão 1 aí. Então, como sugestão para a atividade de modelagem matemática, o professor pode solicitar pesquisas de dados numéricos sobre poluição, uso de agrotóxicos, causas, consequências, o que se deve fazer para impedir a completa degradação, o que o cidadão comum deve fazer para colaborar, funções envolvidas, elaboração de tabelas e gráficos. Pessoal, tudo isso aqui é conhecimento de matemática. Claro que eu vou fazer um eixo lá com a disciplina de ciências, né? Porque eu vou estar abordando um tema que seria meio ambiente, subtema poluição. E eu vou estar utilizando ali o quê? Vou estar utilizando alguns conceitos de matemática para eu poder explicar, para eu poder elaborar esse tema. E agora, a gente tem aqui também outras sugestões nos slides, como degradação da camada de ozônio, tá? Só coloquei os dois. Ah, tá. A degradação da camada de ozônio também foi uma sugestão que eu coloquei para vocês, ó. A camada de ozônio é responsável por filtrar os raios ultravioletas emitidos pelo Sol que atingem a Terra. Um dos grandes problemas da atualidade é a degradação da camada de ozônio, onde essa camada fica mais fina e permite que os raios ultravioletas atinjam a Terra, causando aumentos nos casos de câncer de pele, alergias, catarata, redução na capacidade de plantas de realizarem fotossíntese. Beleza, degradação da camada de ozônio. Bom, o que eu vou trabalhar com os meus alunos a respeito disso? Será que eu posso pegar lá a porcentagem, a evolução dos aumentos de câncer de pele na sociedade como um todo? Posso, né? Será que eu posso pesquisar também a relação ali da quantidade de tempo que o pessoal passa no sol? Ou então a quantidade de pessoal, posso fazer uma pesquisa até na própria escola, quem utiliza protetor solar, quem não utiliza, fazendo uma porcentagem ali. Posso resolver então criar uma pesquisa local ali? Posso, né? Posso trabalhar com matemática também, elaborando um questionário junto aos alunos para que eles consigam depois desenvolver esses dados de uma forma mais sistematizada? Posso. A questão das alergias, da catarata. Então, assim, são vários temas que você consegue aplicar ali os conhecimentos matemáticos. E agora com vocês. A nossa atividade valerá um ponto. Vocês deverão desenvolver um plano de aula, escolhendo um dos temas, tá? Para uma aula com base na metodologia da modelagem matemática. Coloquei aqui alguns temas que vocês deverão escolher um deles para realizar a nossa atividade. Então, coloquei lá o lixo, consumo de energia elétrica, água no planeta, construção de um campo de futebol, alcoolismo e tabagismo, coronavírus, dengue. Então, são temas que eles, infelizmente, eles acabam sendo atemporais, ou seja, agora o coronavírus, né, é um tema novo, mas dentre os outros ali são temas que a gente já se discute há 10, 20 anos na educação, e vocês podem elaborar então um plano de aula interdisciplinar. Deixa eu só repassar algumas orientações sobre os planos de aula novamente. Pessoal, plano de aula deve ter tema, série para a qual ele se destina, que conteúdos, né, eu vou abordar aí, quais são os conteúdos que eu pretendo abordar, os objetivos, o que é o objetivo, o que eu quero que esse aluno assimile aí, ou o que eu quero abordar. Metodologia. O que é metodologia, pessoal? Métodos, formas. Então, assim, vocês têm que pensar sempre
que esse plano de aula de vocês pode ser que não seja aplicado por vocês. Então, a outra pessoa que vai pegar esse plano de aula, que vai ler esse plano de aula, então você deve escrever de uma forma em que essa pessoa pense assim, construa mentalmente a sua aula na cabeça. Ah, fulano de tal abordaria de tal forma tal conteúdo. Ah, fulano de tal abordaria de tal forma tal conteúdo. Então, é importante que a metodologia seja bem clara, tá? Recursos, ou seja, recursos didáticos. O que eu vou utilizar para eu dar essa aula? Que materiais, que ferramentas eu utilizarei? E avaliação, ou seja, quais são os resultados esperados? O que eu pretendo que meu aluno aprenda com essa aula? Bom, pessoal, é isso. Qualquer coisinha, qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Eu estou à disposição de vocês, tá bom?